Tem que tomar uma atitude, né? Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Luiz Chimentão que realize a leitura de um trecho sagrado. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isso e viverá eternamente. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Senhores vereadores, comunico que está aberto o período de inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente, assim como para as explicações pessoais. Explicação pessoal. Explicações pessoais. Podendo até Augusto. desfazer. Rafael, inclua também explicação pessoal. Já pediu, Augusto? Augusto, hein? Solicito aos segundos... Solicito ao segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros vereadores, aquele que nos assiste. Tempo bom? Previsão do tempo: 30 graus, sensação térmica 31 graus, sem chuva, céu azul. Ata da 5ª reunião ordinária do 2º período legislativo 2023 da Câmara Municipal de Ibiporã, realizado no dia 4 de setembro de 2023, com início às 18 horas no plenário da Câmara Municipal. Presente todos os vereadores. Às 18 horas e 13 minutos se inicia a ordem do dia. Aprovado em segunda discussão por votação por unanimidade de votos, o projeto de lei 30/2023, autoria do Poder Executivo. Às 19 horas, a presidente declara encerrada a sessão. Está em discussão e votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura resumida dos documentos do expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Protocolo 1362 de 2023, convite. Deputado Thiago Amaral. Reunião de segurança nas travessias de trem do município do Paraná. Protocolo 1363 de 2023, ofício do prefeito José Maria Ferreira. Resposta ao ofício 204 de 2023 da Câmara Municipal de Ibiporã. Protocolo 1367, convite. Cássia Marie Kikuchi Causavara e Paulo Sérgio Vitor, Conferência Municipal da Revisão do Plano Diretor Municipal e Elaboração do Plano Mobilidade Urbana. Protocolo 1368, convite. Paulo Sérgio Vitor, secretário municipal de Planejamento, solicita reunião com os vereadores referente à Conferência Municipal para a revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Protocolo 1372, ofício do IBPREV, Flávia Cristina Massuda Ruiz, diretora do presidente do IBPREV, recolhimento do aporte de 2023. Protocolo 1384 de 2023, ofício Marina Kalili Sanches, promotora de justiça, referente à notícia de fato. Protocolo 1389 de 2023, notícia fato, Marina Kalili Sanches, promotora de justiça, arquivamento da nota do fato
62-23, 00284-2. Projeto de lei ordinária, Rafael Eike Ferreira. Concede e comenda Pax Ex Labor a senhora Maria José Ferreira Greg. Lei ordinária número 3.268 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcela de complementação do vencimento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem do quadro de pessoal permanente do município de Biporã, Estado do Paraná e da outras providências. Lei ordinária 3.269 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 507 mil no orçamento do município de Biporã para o exercício de 2023 e da outras providências. Lei ordinária 3.270 do Poder Executivo, que fica criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, o CEMEL, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer de Biporã, com a finalidade de formular políticas públicas e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades esportivas de lazer no município de Biporã. Lei ordinária 3.271 do Poder Executivo, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde de Ibiporã e a realização da Conferência Municipal da Saúde e revoga as leis 10.000, a lei 1053 de 1990 e 2.469 de 2011. Lei ordinária 3.272 do Poder Executivo, que declara as feiras livres da cidade de Ibiporã como patrimônio cultural e material e institui o Dia Municipal do Feirante e determina outras providências. Lei ordinária 3.273 do Poder Executivo, que concede título de cidadão honorário de Biporã ao senhor Manuel Zacarias dos Santos. Moção número 003. Diego Barbosa Fonseca, Augusto Sempre Bom, Gilson Mensato, Iceu Zapelini, Maria Aparecida Galera, Pedro Luiz Chimentão e Rafael do Nascimento de Oliveira. Moção de apoio ao Congresso Nacional. Moção 0004 de 2023, vereador Gilson Mensato. Moção de congratulação aos feirantes do município de Biporã. Requerimento número 82, do vereador Gilson Mensato. Requerimento de informação relacionado à área odontológica em nosso município. Requerimento 83, vereador Pedro Luiz Chimentão. Agradecimento aos 22 anos de serviço prestado à comunidade pela Rádio Alternativa FM de Biporã e parabenizar a Rádio Play FM. Requerimento 084, Pedro Luiz Chimentão. Doação definitiva da área integral do IBC para a Prefeitura de Biporã. Requerimento 85, vereador Gilson Mensato. Informações referente a terreno vazio na área central da cidade. Indicação número 277, do vereador Augusto Sempre Bom. Indicar ao Executivo e determinar a Secretaria competente para a poda de árvore localizada na rua Paulo Frontin, 208, ao lado do CCAE. Indicação número 278, vereador Augusto Sempre Bom. Indicar ao Executivo e determinar a Secretaria competente para a poda de árvore localizada na rua José Fiore, 84, conjunto José Leite da Silva. Indicação 279, vereador Rafael Eike Ferreira. Criação e instituição do Fundo Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Indicação número 280, vereador Gilson Mensato. Reitero o pedido para a revitalização da Praça Jardim Bom Pastor. Indicação número 281, vereador Gilson Mensato. Indica ao Executivo a realização dos ciclos de palestras nas escolas municipais, versando sobre a importância e como cuidar dos brinquedos públicos. Era esse motivo, senhora presidente. Vereador Rafael, segundo secretário, temos oradores para o pequeno expediente? Nada consta, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 32/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da dimensão da faixa não edificante ao longo da rodovia BR-369, dentro dos limites do município de Ibiporã, de acordo com a Lei Federal número 13.913, de 25 de novembro de 2019. Temos os pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação. Discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão de Viação, Serviços Públicos e Transporte. Discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos ao projeto. Artigo 1º.
Artigo 2º. Artigo 3º. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 33, 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a gestão de documentos do Arquivo Central, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação. Discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos ao projeto. Artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 8º. Artigo 9º. Artigo 10. Artigo 11. Artigo 12. Artigo 13. Artigo 14. Artigo 15. Artigo 16. Artigo 17. Artigo 18. Artigo 19. Artigo 20. Artigo 21. Artigo 22. Artigo 23. Artigo 24. Artigo 25. Artigo 26. Artigo 27. Artigo 28. Artigo 29. Artigo 30. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação única do projeto de lei número 10, 2023, de autoria do vereador Ilceu Zappellini, que concede o título de cidadão honorário de Ibiporã a Sebastião Lourenço da Silva. Temos os pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação. Discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos ao projeto. Discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Peço palavra, presidente. Por favor, vereador. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nobres edis. Muito boa noite às pessoas que nos visitam nessa noite. J. Campos, a imprensa, Pé Vermelho, Valdemar, a todos que se fazem presente e também as pessoas que nos ouvem através das nossas mídias sociais. Eu fiz esse projeto de lei de honraria a uma pessoa que se dedicou a vida toda praticamente à cidade de Ibiporã. Acho que quase todos nós aqui presentes e as pessoas da comunidade de Ibiporã conhecem o seu Sebastião Lourenço, que é o popular Tião da Nilson Show Band, que, por acaso, esse grupo musical levou a todo o nosso país a alegria e o entretenimento
não só a cidade de Biporã, mas com todo o nosso país, que foi o Brasil. Quase todos os estados, eles levaram o nome da cidade de Biporã. O seu Sebastião, ele nasceu na cidade de Sertanópolis, ainda na época que Biporã pertencia a Sertanópolis. Nós éramos distrito de Sertanópolis, mas posso dizer e afirmar com quase toda certeza que o seu Sebastião nasceu em Biporã. Ele morava com seus pais na Água das Abóboras. E a Água das Abóboras, todos vocês sabem, é delimitação de município, onde uma parte pertence a Ibiporã e a outra parte pertence ao município de Sertanópolis. Seu Sebastião começou a trabalhar muito jovem, como era naquela época, para ajudar os pais, né, na casa. Não é igual hoje, que não pode trabalhar, mas viviam na agricultura, tinha que começar muito cedo. E aprendeu com seu pai a arte de carpinteiro, pedreiro, que vocês conhecem, toda a família trabalha ainda até hoje como pedreiro e carpinteiro, assim os seus irmãos. Também foi professor na cidade de Biporã, ele e sua esposa, deu aula no colégio Olavo Bilac, foi professor na unidade Polo e também do Beltrão, aqui no Carlos Guimarães e Beltrão. Acredito que muitos dos nossos amigos, nossos pais, irmãos, tios, tiveram aula com o senhor Sebastião Lourenço. E depois fundou a banda Nilson Sean Band. Até há pouco tempo ainda eles tocavam. Hoje ainda ele trabalha na área de música, ainda conserta ali os instrumentos, tem um nome específico para isso. Luthier. E até hoje, a dedicação total à cidade de Biporã. Então, é uma maneira de expressar e agradecer todo o trabalho que ele fez para enriquecer e engrandecer a nossa querida cidade de Biporã. Era isso. Discussão e votação única do requerimento de moção de apoio ao Congresso Nacional, de autoria dos vereadores. Já votar o dele? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sim. Discussão e votação única do requerimento de moção de apoio ao Congresso Nacional, de autoria dos vereadores Diego Barbosa da Fonseca, Augusto Semperbom, Gilson Mensato e os seus Apellini, Maria Aparecida Galera, Pedro Luiz Chimentão e Rafael do Nascimento de Oliveira. Protocolo número 1374, de 2023. Discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhora presidente, boa noite àqueles que estão aqui nos acompanhando e àqueles pelas mídias sociais. Primeiramente, queria agradecer os nobres vereadores que ajudaram a subscrever essa moção. Na realidade, eu vou até ler ela, senhora presidente, para poder, quem está nos acompanhando, poder compreender. Essa moção ela é contra a DPF 442, que ela é de autoria do partido do PSOL, que elas querem levar essa situação para descriminalizar o aborto até o 3º mês de gestação. Então, essa moção, eu faço parte de um grupo chamado Provida, e todas as câmaras municipais da nossa região estão fazendo essa moção para destiná-la até o Congresso. Para realmente nós precisamos ter essa voz ativa também, como nós fomos eleitos pelo povo, e a maioria não quer que a legalização do aborto. E eu só vou ler a moção, senhora presidente, para aqueles que estão nos acompanhando ter o entendimento. Os vereadores que subscrevem, atendendo os preceitos regimentais, requerem o envio da moção de apoio ao Congresso Nacional em face que é iminente a legalização do aborto por meio da DPF 442, pelo STF, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas da competência do Poder Legislativo. Requer-se ainda o envio da cópia da presente moção de apoio aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
para acolher essa moção como manifestação da vontade da maioria do povo de Ibiporã, mediante a deliberação em plenária e seus representantes legitimamente eleitos, para impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo de legiferante. Qual que é a justificativa? A presente moção reforça a defesa dos princípios republicanos e a separação dos poderes e dos sistemas de freio e de contrapeso, consagrado no texto constitucional. A motivação para essa manifestação decorre da tentativa de legislar por meio do judiciário sobre as questões relacionadas à interrupção voluntária da gravidez, conforme implicitante trazido pela DPF número 442, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental representado ao Supremo Tribunal. Mais à frente eu vou estar informando o que significa isso e o porquê dessa moção de apoio ao Congresso. Obrigado, senhora presidente. Mais alguém? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação única do requerimento de moção de congratulação aos feirantes do município de Ibiporã, Paraná, de autoria do vereador Gilson Mensato. Protocolo 1388/2023. Está em discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Totalmente favorável, vereador. Discussão e votação em bloco dos requerimentos números 82 e 85 de 2023. Gostaria de pedir a palavra, senhora vereadora. Pois não, vereador? Eu, rapidamente, eu fiz aqui uma menção aqui à nova rádio da cidade, Rádio Play FM, desejando aí tudo de bom, aí, tudo sucesso, e também agradecendo aí aos 22 anos de serviços prestados. O senhor Luiz Prata era um frequentador aqui da nossa casa, ele sempre assistia, às vezes ele dormia, mas ele sempre estava aqui no plenário, e ele conseguiu essa concessão, e uma emissora que, de uma forma ou de outra, atende a expectativa, leva informação, entretenimento. Então, eu estou encaminhando esse requerimento aqui, congratulando-me com a nova emissora Play FM. E na segunda, vereadora, eu tenho aqui o requerimento 84, nós resolvemos encaminhar para um deputado, e eu gostaria de sugerir aos outros vereadores que fizessem também para os deputados respectivos que representam, para que houvesse um trabalho maior para que a gente consiga, como o Cambé conseguiu, o prédio do IBC. Então, eu estou caminhando aqui o deputado que eu tenho um pouco mais de proximidade, que é o Felipe Barros. Aí, se cada um dos senhores fizer o mesmo, cada um enviar um requerimento para o deputado, para fazer um esforço conjunto, e nós, se Deus quiser, ter aquele terreno, viu, vereador Augusto, de posse definitiva do município de Ibiporã. Eu tenho certeza que vai ser muito útil ali para a gente estar incubando empresas pequenas. A ideia é minha, mas, de qualquer maneira, a aquisição daquele imóvel ali seria de muito bom aproveitamento pela cidade. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco das indicações números 277 a 281 de 2023. Está em discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito do presidente da Comissão de Justiça, Rafael Eike, se manifeste contra os projetos de lei número 13, de 2023, do Legislativo. O prazo vence dia 25 e precisa designar o relator. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Para o PL 13/2023, o relator vereador Gilson, o dia 13/9, agora quarta-feira, às 8h40. A gente já tem dois que são mais tranquilos, daí para fazer junto. Obrigado, presidente. Vereador Augusto. Vou solicitar para marcar a reunião da Comissão Especial do SERI. Pode ser terça-feira que vem. Deixa eu só pegar o dia certinho aqui. Às 11 horas é melhor, viu, vereador?
Tá. Dia 19 não vai estar? Então, que dia que você volta? Então pode ser na quarta-feira, dia 20. Quarta-feira, dia 20, às 11 horas. Então, quarta-feira, dia 20, às... Ah, tá. Então, dia 21. Dia 21, às 11 horas, o vereador. Quinta-feira. Dia 21, às 11 horas. Vereador Rafael, temos oradores para o grande expediente? Nada consta, senhora presidente. Então vamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Gilson Mensato. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, todos aqui que nos assistem pessoalmente e os que nos assistem pelas mídias sociais. Começando, senhora presidente, por algumas indicações, um requerimento que nós fizemos, que o vereador fez. Como nós estamos recebendo muita reclamação da população em relação à saúde do município, de mau atendimento nas UPAs, nas UBSs e principalmente muitas reclamações em relação à odontologia, eu fiz um pedido aqui, um requerimento de informações, querendo saber qual é essa fila, o porquê dessa fila, quais os procedimentos a serem tomados em caso de extrema dor, chega uma pessoa lá com dor, o que pode ser feito? Porque nós sabemos, eu fiz um requerimento há algum tempo atrás, perguntando sobre materiais, informaram que estava tudo certo, que os equipamentos estavam todos em ordem, mas parece que não é isso que tem acontecido, né? Nós temos excelentes profissionais aí na área de odontologia, pessoas, inclusive professores aí de universidades que fazem parte do quadro dos servidores efetivos do município, como dentistas, né, como odontólogos e às vezes não tem o material para trabalhar e a população não é bem atendida da forma como ela necessita ser pelo poder público, né? O poder público está aí para isso, que é para atender as pessoas menos favorecidas, né? Porque quem tem condições vai em dentista particular. Agora, quem não tem condições tem que usar o das UBSs e da UBS e o CEL, eles precisam estar preparados para atender essa demanda. Um outro requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, nós discutimos muito aqui, foi na quarta, na quinta, né? Que houve do série, foi na terça-feira, desculpa, na terça-feira, que esse feriado longo aí, deixa a gente meio fora do... Nós falamos muito do série, daquele espaço, daquela preocupação, só que bem próximo ao série tem um terreno também, nós não sabemos de quem é aquele terreno, nós não sabemos de quem é aquele espaço, está com mato, está com cerca caindo, está com construção ali, está uma coisa muito estranha naquele local ali, ao lado do número 25 ali, né, que é em frente à Praça Esperandil ali, mais ou menos a gente tem uma ideia aí de que chegou uma informação de quem é aquele terreno, inclusive de pessoas criticando o série, e não cuidam do próprio terreno. Então, acho que nós temos que simplesmente olhar para o nosso narizinho e não criticar o nariz do outro, né? Então, o série tem problemas? Tem. Nós conversamos aqui, discutimos várias vezes aqui, ficamos aqui até quase mais de 10 horas da noite, 20 para as 11, discutindo, conversando com a população, com os órgãos de segurança, criticaram o série, mas me parece que são os donos também do terreno que está numa situação quase igual. Então, antes de criticar, vamos cuidar do seu quintal e não parar de ficar olhando para o quintal do vizinho. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Então, esse requerimento aqui, quando chegar, nós vamos saber de quem é, qual é a matrícula, se o IPTU está pago, e aí nós vamos estar cobrando realmente os responsáveis por esse terreno, para que tire daquele estado de abandono, né? Não tem calçada quebrada, bom, enfim. Outro pedido que eu fiz, uma indicação que eu fiz, foi já fiz 2, esse é o terceiro pedido que eu faço, para que o Executivo faça uma revitalização na Praça
do Jardim Bom Pastor. Gente, é uma praça pequenininha, um triângulozinho ali, uma coisa muito pequena. Já é o terceiro pedido que eu faço. Tudo bem, o centro precisa ser cuidado, vai ficar bonito o centro, vão fazer rotatória com chafariz, as calçadas vão ter uma iluminação, o centro vai ficar bonito, vai. Mas e os bairros? Nós temos que cuidar dos bairros também. Uma pracinha ali bonitinha, com árvores grandes, que poderiam as crianças estar brincando, tem lixo jogado, material de construção, está um caos aquilo. E já é o terceiro pedido que eu faço em relação àquela praça. Eu espero que dessa vez saia, né? Pelo menos uma limpeza ali, né? Porque está complicado o negócio, né? Está complicado. Então a gente tem que cuidar dos bairros. Nós temos que cuidar dos nossos bairros. O centro é importante? É. Mas mais importante também é os bairros. Porque eu vou usar uma fala aqui do nosso vereador Vitor, né? Se eu confundir, você me fala, né? O carnê de IPTU chega também lá na última casa do último bairro, né? Tem que chegar a benfeitoria, né? Não pode deixar ali um depósito de material de construção, de entulho ali, né? A população ali do bairro ali não merece isso. Oi, estou plagiando, né? Estou plagiando aqui o meu companheiro aqui, né? Outra coisa também que nós estamos pedindo, nós conversamos aqui algumas sessões atrás sobre os brinquedos inclusivos, né, que foi trazido para Ibiporã, que foi montado tanto no Carecão como na praça, e nós falamos que a gente ia pedir que houvesse uma área educacional, né, que a Secretaria de Educação, nós estamos fazendo esse pedido para o Executivo, para que o Executivo veja esse pessoal. Nós temos 4 entidades aqui gabaritadas para fazer esse tipo de trabalho, que leve até as escolas e deem o devido cuidado, expliquem o para que aqueles brinquedos, como se utilizar aqueles brinquedos. Ninguém está querendo que aquele brinquedo fique parado, as crianças podem usar. Isso é uma inclusão, né? Mas que tenham cuidado com o brinquedo, que marmanjo adulto não fique brincando ali, porque aquilo não é brinquedo para adulto, né? Aquilo é para criança. Tá? Gente, um outro fato que tem ocorrido na nossa cidade, 2 fatos desagradáveis que aconteceram esses dias, com 2 pessoas conhecidas nossas, que nos deixou extremamente triste, que foi 2 fatos que esteve acontecendo, um foi com um amigo próximo nosso, que é o procurador da prefeitura, desse problema que ele teve, e o outro agora com outro comissionado também, uma outra denúncia, agora se juntou com a denúncia da saúde, então está tendo muita denúncia, Eu acho que essa casa a gente tem que começar a ficar atento a isso, atento a esses fatos que estão ocorrendo. Nós sabemos que o prefeito José Maria Ferreira é um homem sensato. Nós sabemos que vai vir alguma ação em cima disso, mas ele não pode demorar. Ele não pode demorar em tomar ação em relação ao que está acontecendo dessas denúncias no município. Ele precisa agir. Ele precisa colocar a mão no volante do timão ali e tomar as decisões necessárias. Não está ficando bonito para a população. E nós, como legisladores, nós somos poder legislativo. Nós estamos amparados pelo artigo 1º da Constituição Federal, que diz que todo o poder emana do povo. E se nós estamos hoje aqui sentados, eu estou aqui falando, e nós estamos sentados aqui, é que foi a população que nos colocou aqui. Então nós temos que separar a amizade, nós temos que separar o que é certo e o que é errado. Nós não temos que defender o executivo, nós temos que cobrar o executivo, porque o poder foi dado pelo povo. E nós somos representantes de mais de 50 mil pessoas que moram nessa cidade. Então eu peço que nós fiquemos atentos a tudo o que vem acontecendo, o que está acontecendo. Quem são mais próximos do senhor prefeito, que conversem com ele. Quem não for, que chegue ali também, mas que a situação tem que mudar. A situação da cidade tem que mudar.
não está ficando bonito essa enxurrada de denúncias que estão acontecendo dentro do nosso município. Era isso, senhora presidente. E só para encerrar, senhora presidente, está aqui o senhor Edgar, ele veio trazer um convite, ele já pôs esse convite aqui. O filho dele vai inaugurar um estabelecimento, Alemão Beer, vai ser dia 16/9, sábado que vem, às 9h30, ali na rua Manuel Ribas, no centro de Ibiporã, 436. É uma distribuidora, né? Uma conveniência. Ele está convidando os vereadores para ir lá e conhecer, tá bem? Então, senhor Edgar, o recado foi dado, o convite está aqui, está para todos, tá bem? Muito obrigado, senhora presidente, que todos tenham uma ótima semana e que Deus nos acompanhe. Um soro, né? José, ele está convidando para tomar um soro. Oi? Ele está convidando para nós ir tomar um soro. Isso, é mais ou menos isso. Tá bom. Com a palavra o vereador Vitor Carreri. Companheiros vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde, muito obrigado pela presença. Foi vereador aqui nessa casa, presidente Valdir Paduan, nosso amigo, obrigado pela presença. Pé Vermelho, a imprensa aqui representada, muito bem representada, parabéns pelo trabalho que tem sido feito, J. Campos, e todos os nossos amigos aqui presentes. Hoje eu pedi a palavra, que eu tenho andado na cidade e tenho observado, e nós, como temos um trabalho feito anteriormente, também como vereador de outras gestões nessa casa, sempre preocupado com a questão dos bairros, a questão de infraestrutura. Então, tem algumas leis que foram aprovadas aqui nessa casa anteriormente, como, por exemplo, a Lei 3098, da questão do cronograma do Botafora. O que é o cronograma do Botafora? É uma lei que diz que a prefeitura tem um planejamento de um cronograma, que expõe isso em divulgação para a população, para que coloque o lixo na rua, em tempos específicos, dentro dos dias que programado para recolher, e que isso aconteça da melhor maneira possível, para que, quando passa, recolhe, que não é todo o tempo que você coloca o lixo lá fora, e que isso seja organizado de uma forma que mantenha a cidade limpa. E eu tive, inclusive, sempre estou na Zona Sul, por exemplo, e tinha na última rua lá, do Jamil Saca, por exemplo, eu tinha algumas indicações de lixo beirando o trio de caminhada. O Alisson, que é do Zona Sul, deve ter conhecimento de como era lá. E aí eu voltei a cobrar, e hoje de manhã, também no final de semana, passei lá e tinha sido recolhido no sábado, e conversei com as pessoas na rua, ficaram contentes com o trabalho que foi feito, e que foi atendido nesse quesito do Zona Sul. Passando lá, passei pela ponte, que continua a ser uma solução definitiva lá. Foi feito um procedimento de tapar o buraco e tal, mas aonde faz a proteção, principalmente que as crianças passam aí para ir na escola do outro lado, continua da mesma forma. Queria cobrar também para que desse atenção naquela ponte lá. E outro bairro também, que estava bastante carente da questão do asfalto, muito danificado, é o Jardim P, que ele fica meio do lado ali, fica meio que esquecido, e a gente tem feito indicação lá 2, 3 vezes também, e passamos lá em visita também, inclusive o pessoal agradeceu, da questão do recap asfáltico que foi feito, porque é um bairrinho pequeno, e que às vezes já ficava vários tempos daquela forma lá, e que foi feito um bom recap lá, e que o pessoal também foi atendido. Então, a gente tem, até o Gilson mencionou a frase lá da última casa, da última rua, que chega o carnê do IPTU, e a gente, exatamente, isso. Não, ele pediu, não, o Gilson falou da frase, mas a frase é nossa, Gilson, a frase é de quem trabalha pelo povo. Você pode usar à vontade, tá bom?
Mas e que também tem que ser justo, quando chega o serviço lá, a gente comentar aqui que chegou o serviço que foi atendido dentro da lei, dentro da nossa indicação. É lógico que tem uma demanda muito grande, tem outros bairros, e a gente vai estar sempre trabalhando nessa questão. Então, eu queria comentar essa questão. Quero também dizer ao vereador Chimentão que comungo com ele da ideia de que realmente dá uma outra destinação para a questão do IBC, que de vez em quando tem alguns acidentes lá e 2 fatais já tiveram. E isso também é questão do abandono, do não uso. E se aquilo lá for passar para o município, vai ser muito bem ocupado, como já foi outros tipos de serviço que teve, não só na gestão passada, como na anterior também. Então, vou encaminhar, sim, para o meu deputado, Francischini, essa questão do IBC também, e outros deputados que a gente tem contato. Era isso para hoje, senhora presidente, senhores vereadores. Uma boa semana a todos, um bom trabalho, e a luta continua. Lá na última casa da última rua, chega o carnê do IPTU, nós vamos brigar para chegar a benfeitorias, Gilson. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, senhora presidente, o senhor vereador Pedro Chimentão. Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores, companheiros que nos prestigiam, J. Campos, da imprensa ali, o pessoal Pé Vermelho, o meu querido companheiro Valdir Paduano. Há 30 anos atrás estávamos aqui, né, Valdir? Bem novinhos estávamos aqui, e é uma satisfação revê-lo, Digarzinho. Eu, senhora presidente, pedi a palavra para destacar uma questão muito favorável e que agrada a gente, a merenda das escolas estaduais. Eu estive esses dias atrás em 2 escolas, onde a merenda, e olha que os professores não gostam do governador. Os professores, a maioria gosta de um que foi 3 vezes governador. Mas eles elogiam a qualidade da comida servida para os alunos, pão de primeira qualidade, suco de uva de primeira qualidade, doces feitos em colônias agrícolas e agricultura familiar, uma qualidade excelente servida à merenda do governo do Estado. Então, eu fiquei impressionado de ver essa qualidade que é servida aos alunos. Na sequência, eu anotei aqui, eu ainda acredito na administração do prefeito Zé Maria Ferreira. E a hora do julgamento do político é na urna. O eleitor vai lá e avalia. Foi bom? Foi ruim? Eu tenho total confiança na administração, na dificuldade que é gerir pessoas. Muitas pessoas não conseguem administrar a casa, porque é difícil. Briga com a mulher, briga com o filho e tal. Imagina 1.500 pessoas administrar isso aí, com licitações que hoje tem uma dificuldade absurda de tocar a obra, essas empresas que dão preços inexequíveis e depois tudo vem no colo do prefeito. Mas, ainda assim, citar, por exemplo, a Vila Esperança, há 41 anos atrás, quando eu cheguei ali, havia poucas casas. Hoje ela está toda pavimentada. E nós sabemos as dificuldades quando chove ali, o que acontece naquela região. Então, está sendo feita a troca total da tubulação, vereador Augusto. O vereador deve saber muito bem. Recape asfáltico praticamente da Vila Integral, do Jardim Municipal, recape da Vila Verde, uma obra que vai integrar toda a região, que é ali aquela avenida dupla que vai ligar ao conjunto Domingos Moya. Nós temos bastante coisa na Zona Sul e eu acho que o prefeito vai até ampliar ainda conjunto como Jamil Saca, que tem algumas ruas deteriorando, ele vai conseguir, até o final do mandato, deixar ali em condições de não haver a reclamação. Muita gente fala, a Avenida Ibrahim Prudente está abandonada, cheia de buraco. Hoje eu vi um comentário de alguém que não é daqui, que diz que quebrou o caminhão. Ali só tem um trecho, que é entre o posto de gasolina e a Figueira. O resto é um tapete. Então,
Meu pai falava que tem gente que gosta do olho e outros gostam da ramela. Então, eu ainda gosto do olho, de eu ver a coisa boa. Então, eu acredito, viu, vereador Rafael, na administração do Zé Maria, porque nós poderemos até ter prefeitos que se dediquem igual a ele, mas mais eu duvido. Falo isso como opositor de 30 anos. Então, estou falando aqui que eu confio na administração. E os senhores todos aqui, ó, também confiam que aprovamos recursos para que ele recupere várias e várias ruas da cidade. Então, essa casa também está de parabéns, porque apesar de um ponto aqui, um ponto ali, a Câmara tem apoiado o prefeito e tenho certeza que nós teremos uma cidade cada dia melhor com a Câmara colaborando com o Executivo. Senhora Presidente, era isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito bem, senhor vereador Chimentão. Com a palavra, senhora presidente, Dieguinho da Furgão. Novamente, boa noite, senhora presidente, novos vereadores e aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, só para ressaltar em relação à DPF 442, que eu tenho frisado muito em cima disso, eu como cristão, eu procuro sempre amar o próximo e dar voz àqueles que não conseguem falar. Então, por isso que eu sou um defensor da vida, pró-vida. E em relação a essa DPF 442, eu só vou deixar aqui uma informação. O que é uma DPF? É uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. É uma ação prevista na Constituição Federal, intentada perante o Supremo Tribunal Federal. E ela serve como um controle de constitucionalidade das leis. E o que essa DPF 442 ela quer impor? Ela pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto, induzido e voluntário. Então, quer dizer, ele pode ser induzido e voluntário. Eles querem descriminalizar, que hoje no Brasil é crime se você abortar, nesse período. E o que eles querem? Que até 3 meses você pode abortar, espontâneo. E eu sou contra isso. E acredito que a maioria dos brasileiros são contra isso. O nosso Brasil é cristão. E tenho certeza que é contra isso. E nós somos eleitos com nossa convicção. As pessoas acreditaram em nós. E hoje eu estou aqui, junto com os vereadores que aprovaram essa moção, para realmente mostrar para o Supremo Tribunal Federal que nós somos eleitos para isso. Nós somos a voz do povo. O vereador mencionou que o poder emana do povo. E nós fomos eleitos para isso. Então, essa moção justamente para mostrar para o STF que nós não podemos nos calar diante disso. Então, eu estou aqui, agradeço os vereadores que subscreveram a essa DPF e obrigado àqueles que aprovaram hoje aqui essa moção e vamos estar encaminhando ela para a Câmara de Deputados e para o Senado. Senhora presidente, aproveitando também, eu queria falar, como o vereador Chimentão comentou, é difícil a administração, vereador, é muito difícil. E eu tenho percorrido a cidade inteira. Estive na Vila Verde também e na Vila Esperança. O trabalho que foi realizado lá, o recap asfáltico sendo feito, a galeria pluvial que eles mexeram também. Então, assim, é um trabalho árduo. E, às vezes, a gente sabe que tem que melhorar muitas coisas ainda. Nem tudo está perfeito. Muitas coisas, não podemos ser hipócritas. Sabemos que tem algo que tem que ser melhorado. Mas também temos que dar mérito àquilo que está sendo realizado. Se você pegar na Zona Sul hoje mesmo, a Vila Esperança, toda recapeada. Aí você vai pegar a Avenida Emílio Belinato, que vai fazer a ligação com o conjunto Casa Grande. Vai ser um marco para a nossa cidade. Então a gente vê, igual o vereador Chimentão comentou, é difícil as licitações. As empresas que terceirizam os outros serviços, terceiriza. Então eu acompanhei o trabalho no Santa Paula e vi o trabalho árduo deles, de uma empresa séria. Mas você vai em outros lugares, não tem empresa séria. Infelizmente. Essa nova lei de licitação abre brecha para várias empresas de lá do norte, do sul, vir aqui. E o que elas fazem, vereador Chimentão? Elas terceirizam o serviço. E aí não sai de qualidade que a população merece. Aí de quem que é a culpa? Do vereador que não vai ver. É do prefeito. E a gente está ali querendo cobrar, querendo ajudar, para que algo realmente fique bom para o nosso município. Mas, infelizmente, é isso que acontece.
E eu estive acompanhando muito bem também. Eu não só critico a administração, não só falo bem, porque tem situação que eu também critico. Eu tenho que mostrar realmente o que está acontecendo. Lá na rua Porecatu tem um buraco lá, que eu já fiz indicação, Vitor fez indicação, acho que o seu fez indicação, que faz quase 60 dias que está um buraco lá. Eu até entro em contato com o diretor, com o secretário, gente, está uma vergonha. Porque faz 50 dias, eu estou quase pegando um concreto e ir lá e jogar e tampar o buraco. Porque é de verdade. Então, assim, só que eu também sei das coisas boas que acontecem no município. Então, nós temos que criticar? Sim, mas também temos que dar êxito naquilo que está sendo realizado. E é muita coisa, senhora Maria, nossa presidente, muita coisa. Eu estive acompanhando a terraplanagem da escola Terra Bonita. Quem diria, aquele espaço lá, bem dizer, a topografia muito ruim, muito irregular, vai ser uma grande escola municipal. É mérito para a administração. As ruas todas sendo recapeadas, é mérito da administração, mas também, igual o Chimentão falou, é dos vereadores que aprovaram o empréstimo. O empréstimo não é para o prefeito, não é dos vereadores. O empréstimo fica na cidade. Se o nosso município ele tem um poder aquisitivo para poder fazer esses empréstimos, por que não fazer? Nós temos a condição. Em casa a gente faz empréstimo quando a gente tem condição de fazer e vai assumir o compromisso de pagar. Então nós temos essa condição, então nós pagamos. Então, tem situações que realmente é difícil, mas tem muita coisa boa sendo feita. Muita coisa boa sendo feita. E o vereador Gilson comentou que várias denúncias têm acontecido nessa casa. E todas elas que vieram para cá, nós fomos sensatos nelas. Né, vereador Augusto, sempre bom. Tem umas que não são do Poder Legislativo assumir, prerrogativa nossa. Então nós encaminhamos para que elas sejam para os órgãos competentes. Mas a que for realmente competência da Câmara, nós vamos estar fazendo. Pode ter certeza disso. Então, senhora presidente, hoje essa fala minha, e mais uma vez aqui, eu vou estar pedindo aqui em plenário, dia 12 vai ter a festa das crianças lá no São Rafael. Eu já fiz indicação lá, o vereador, o senhor já fez indicação lá, o vereador, acho que se eu não me engano, o Rafael e o Vitor também pediu lá, para reformar aquele espaço lá. Ano passado nós falamos, olha, vamos fazer a reforma ali, e não concluímos. Não foi feita a realização da reforma. E vai chegar a festa e também não foi feito. Pelo menos dar uma limpada, pelo menos pintar o que tem que ser pintado, fazer algo que tem que ser feito para poder atender aquelas crianças. Já é segundo ano e a festa vai acontecer e está do mesmo jeito. A Avenida Londrina foi entregue, mas infelizmente a praça não concluiu. Então assim, eu não estou aqui, eu não posso ser hipócrita, falar que está tudo bem, não está, mas eu tenho que ser sensato naquelas coisas boas que o município está sendo feito, que a administração está fazendo. Então, é muito importante isso, mostrar para a população o que está sendo feito e cobrar aquelas coisas que ainda não foram realizadas. Mas tenho certeza, senhora presidente, que com o empenho da gente, vereadores, cobrando, atuando como tem que ser atuado mesmo, as coisas vão acontecer. E eu fico muito feliz aí de poder ver no bairro onde eu moro, essa escola que muito tempo a população tem questionado, tem realmente esperado essa creche, e agora, essa escola, né? E agora vai sair. Então eu fico muito feliz, eu estou lá diariamente acompanhando, vendo as pedras que tem lá, vendo como está sendo feito, e é muito importante fazer parte desse momento naquela região. Não só lá também, como tenho visitado obras em toda a cidade. Na Vila IP também fui ali, também estive no Munhacão, vendo os trabalhos da obra do Munhacão, e a gente está aí para isso, né? Ouvindo as demandas e levando para o Executivo para que elas possam ser atendidas. Senhora presidente, era isso que eu queria deixar hoje relatado, e novamente, agradecer àqueles que apoiaram a moção e tenho certeza aí que a população que nos votou em nós vai estar realmente feliz porque nós precisamos ser voz daqueles que não podem falar. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Parabéns, senhor Cristão. Com a palavra, senhora presidente, Augusto Sempre Bom. Boa noite a todos, vereadores, presidente. J. Campos, que pousou na rua hoje de manhã. Encontrei ele cedinho, rapaz, estava andando sem rumo lá para aqueles lados do UPA lá. Doceiro, Galassi, Edgar, Frangão, sejam sempre bem-vindos. Bom, como não é diferente, hoje eu vou começar dizendo 3 pessoas que nós perdemos aí esse final de semana. Uma foi o pai do nosso amigo Rogério, eletricista lá do Barracão, o Orlando Coloniese, né? Faleceu esse final de semana.
também a mãe da nossa amiga lá da igreja, a mãe da Cássia, que é sogra do Daniel Cabeleireiro, a Maria Aparecida Alencar, e também o Chernev. Hoje, infelizmente, o que eu venho falando, nós temos que tomar conta da nossa população, que a nossa população precisa de ajuda, né? Então, fico muito triste, né, e me consolido com todos os familiares. Também perdi um grande amigo do judô, da arbitragem hoje, o Plock, lá de Maringá, o Jorge Meleghelli. Ele já estava com uma diabetes avançada já e, infelizmente, ele faleceu hoje, que é o dia do árbitro. Ele que amava tanto arbitrar os campeonatos de judô, faleceu hoje no dia do árbitro. Então, da mesma forma que a gente fica triste, a gente manda um grande abraço para todos os árbitros. Eu sou árbitro aspirante a internacional de judô e me consolido com todos os árbitros, dizendo a eles que é uma tarefa difícil, porque nós somos xingados, nós somos muitas vezes maltratados lá dentro de campo, dentro das quadras, dentro dos tatame, mas duas mães. Também queria dizer que estou fazendo um requerimento também de informação, que nós tivemos uma outra situação, não é só aquele terreno que o vereador Gilson falou, não é só o sério, nós tivemos uma situação na Godoeira esse final de semana, que meteram fogo lá está virando mocó também. A gente sabe que aquele terreno lá, ele está na justiça, está embargado, porém o município tem que fazer alguma coisa lá, porque aquele terreno lá é mais um problema para os moradores daquela região. É mais um local onde está se escondendo pessoas que estão lá para fazer ilícitos usos de drogas e logo, logo, pode ter certeza que prostituição, e é o que a gente está fazendo. A gente está tentando resolver uma situação do sério, mas se não resolver lá, o pessoal vai migrar de lá e vai lá para a Algodoeira. Então, nós precisamos tomar cuidado e nós precisamos cobrar. Então, eu estou pedindo um requerimento para a prefeitura para saber se está sendo autuado aquele local, mesmo estando na justiça. Os proprietários, eles têm que ser autuados e tem que ser feitas notificações uma atrás da outra para que, se for o caso, desapropriar aquele terreno também e dar solução. Ali nós não temos uma calçada, ali nós temos um mato que é até perigoso quem está ali velando seus parentes ali do lado. Por quê? Porque ali está se escondendo. Eu estive no velório esse final de semana e durante o dia eu vi várias pessoas entrando ali dentro e pode ter certeza, para fazer coisa boa não é. E logo, nesse final de semana, nós tivemos um fogo ali também, que colocaram fogo ali, pegou fogo e queimou bastante, trazendo até perigo para aquelas moradias que tem ali ao lado. Então, estou fazendo um requerimento também de informação para a gente cobrar. Esses terrenos, eles têm que serem notificados, eles têm que serem, se não vai dar destinação, faça alguma coisa. Se está embargado na justiça, notifique para poder fazer com que a justiça cobre dos proprietários, pelo menos a manutenção, enquanto estiver na justiça. Uma outra situação que o Chimentão falou, realmente, eu tenho andado bastante, eu trabalho com a equipe do asfalto, a gente está trabalhando demais, porque a gente faz toda a base para poder a empresa vir fazer o recap em cima. Ali na Vila Esperança foi um trabalho um pouco mais difícil, porque ali não existia tubulação suficiente, então está sendo feita toda a tubulação, está sendo feito todo o recap, e a gente pede, às vezes, para a população ter um pouquinho de paciência, porque é um serviço demorado. E, às vezes, chove, aí a lama que está por baixo tem que esperar secar, porque senão vira borrachudo. Teve uma rua, até da Vila Esperança hoje, que teve que retirar um pedacinho do recap asfalto, estava sendo feita a drenagem daquela mina que tem ali, que desce ali, atravessa ali onde vai para a chácara ali da Poço Bonito, está sendo feito o dreno. E, às vezes, as pessoas falam da Ibrahim. A Ibrahim, gente, infelizmente, tem que esperar um pouco. Por quê? Não tem como fazer o trabalho que vai ser feito na Ibrahim se não tiver uma outra saída. Porque hoje, você, para cima do posto, ainda você tem como sair ali pelo Milênio, tem como sair por outro, mas até no posto não tem condição. Então vai ter que ser feito o quê? A Humberto Belinato, um desvio ali, para a população poder, nesse período que for fazer a duplicação
e a Ibrahim vai ter que ter uma saída por outro local. E, às vezes, é o que foi falado, as obras elas demoram um pouco justamente pela dificuldade que nós temos nas malditas licitações, que muitas vezes as empresas jogam o preço lá embaixo, na hora de cumprir, não consegue cumprir. Mas não é justificativa. Em relação a o que foi falado do lixo, igual o Vitor falou, concordo plenamente. Nós temos andado, quando a gente não está fazendo asfalto, a gente está coletando lixo. Aquela rua que vai perto do Rubisney, a última rua do Jamil Saca, e a Estrada da Pai, infelizmente a população não se conscientiza. Você limpa hoje, foi limpado, passa aqui, sexta-feira lá para você ver como é que vai estar aquilo lá. Infelizmente a população, e tem que denunciar, a população de bem que vê o cara sair da casa dele, muitas vezes lá na Estrada da Pai, o cara tem a capacidade do lixo passar na frente da casa dele pelo menos uma vez por semana. Ele põe em cima de um carro, de um porta-mala, de uma carretinha, vai lá e joga na paz. Você limpa hoje, nós estamos limpando essa semana. Vai limpar essa semana, daqui 2 semanas você passa lá para ver como é que está. Nós precisamos denunciar, nós precisamos pegar essas e dar uma situação de multa para essas pessoas que jogam, para poder coibir esse pessoal. Que, infelizmente, nós vamos limpar, vai limpar e sempre o pessoal vai sujar. Queria, para finalizar, dizer a todos que sábado é dia do nosso amigo caminhoneiro. Que Deus abençoe todos os caminhoneiros, porque se esse país anda, se esse país tem alimentos, se esse país corre, é porque nós temos os nossos caminhoneiros. Dia 16 de setembro, Dia Nacional do Caminhoneiro. Mas é dia 16 do 9 é o Dia Nacional do Caminhoneiro. Então, que Deus abençoe a todos os caminhoneiros. Por mais difícil que seja a profissão, é uma profissão bonita, que muitas vezes as pessoas deixam a própria família e não sabem nem se voltam para casa. Então, que Deus abençoe a cada caminhoneiro, cada motorista, e que esteja sempre com eles no volante por aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana, e vamos trabalhar, porque nada é justificado para a gente não trabalhar. Augusto, só um pouquinho, senhor presidente. O Augusto falando do caminhoneiro, né, Maria? A gente sente saudade da festa caminhoneira que Biporã tinha, né? E assim deixa, né? Nada mais consta, e boa noite, senhora presidente. Sem mais matéria para expediente, convoco a Câmara para a próxima reunião ordinária, dia 18/9, segunda-feira, às 18 horas, comunicando para a ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos números 32 e 33 de 2023. Com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão. Que Deus acompanhe a todos.